Olá, tudo bem? Tamar aqui. Ei, você tem rede social? Claro que tem. Com certeza você já me segue no Instagram e no Facebook. A pergunta é, o que há de positivo e o que existe de negativo nas redes sociais? As redes sociais estão inundadas, estão cheias de dois pecados. Você sabe quais são? Não? Vamos falar disso nesse vídeo. E também vamos esclarecer qual o instrumento que a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho. Qual a importância do universo virtual para a Igreja. Como deve ser a Igreja da era digital, dos dias de hoje. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como fazer isso através dos meios digitais, das mídias sociais, no espaço virtual? Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Clique no joinha, no gostei, deixando o seu like e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! As mídias sociais vieram para ficar. E mesmo quem demonstrou receio no início, acabou se rendendo ao seu uso. A tecnologia virtual trouxe benefícios incalculáveis no processo de comunicação, conexão e relacionamento entre as pessoas. Por outro lado, também destruiu lares e famílias, amizades e relacionamentos. O mundo virtual aproximou as pessoas e, ao mesmo tempo, as distanciou. Aproximou porque tornou-se muito mais fácil nos comunicarmos com pessoas distantes, com mais pessoas ao mesmo tempo e de maneira barata, com muito mais frequência. Mas distanciou porque muitas vezes os encontros pessoais, o contato físico e o relacionamento face a face são substituídos apenas pelos meios digitais. Os recursos em si são fantásticos. O problema reside quando se faz mau uso deles. Usando da maneira errada, os amigos reais ficam de lado e só se tem amizades virtuais superficiais. Usando da maneira correta, a família e os amigos tornam-se mais próximos, se falam mais, combinam mais encontros, as empresas são mais produtivas, a vida profissional é facilitada, o Evangelho de Cristo e a Palavra de Deus alcançam mais pessoas. Existe uma infinidade de mídias sociais de diferentes formatos, tais como blogs, compartilhamento de fotos, videologs, scrapbooks, e-mail, mensagens instantâneas, compartilhamento de músicas, VoIP, etc. As redes sociais mais conhecidas e utilizadas são o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o Snapchat, o Telegram, o LinkedIn, o MySpace, o Google+, dentre outras. E o Orkut, lembra dele? Diante de todas estas mídias sociais, qual deve ser o comportamento do cristão? A Bíblia fala algo sobre isso? Claro que fala. A palavra de Deus nos orienta em toda a nossa maneira de viver. Ela é viva e eficaz para nos aconselhar, nos corrigir e nos dirigir pelo caminho correto. Ela é a palavra que permanece para sempre. Entra ano e sai ano. Uma década se vai e outra vem. Mas a palavra de Deus permanece atual, não cai por terra. Não envelhece, não caduca. Ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Cada geração que passou deixou um legado para a próxima geração. Quanta coisa boa o ser humano, dotado de inteligência que Deus lhe deu, pôde criar. Desde as pedras afiadas usadas como instrumento de corte, passando pela invenção do vidro, da roda, da bússola magnética, dos óculos, da pólvora, dos relógios, do telescópio, da prensa, das baterias, da fotografia, da lâmpada, do plástico, do telefone, da televisão, do celular, do radar, do cartão de crédito, dos satélites, até a internet
na década de 60 do século passado. Muitas e muitas coisas boas foram criadas, porque diferente do que algumas pessoas dizem que o ser humano não presta, a grande verdade é que a obra-prima que Deus criou é um ser incrível e não poderia ser diferente, já que foi feita por um Deus perfeito, não como criatura perfeita, mas a imagem e semelhança daquele que perfeito é. Uma conquista desta geração é, sem dúvida, as mídias sociais, o cyberespaço, o mundo digital e virtual. E a Igreja de Cristo na Terra, os cristãos, seguidores de Jesus, embora não sejam deste mundo, conforme o próprio Cristo disse na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Enquanto estamos aqui, podemos e devemos usar e desfrutar dos recursos conquistados pela humanidade. Porque nós fazemos parte destas conquistas. As redes sociais devem também ser usadas com sabedoria, para que o nome de Deus Jeová, do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, sejam glorificados e engrandecidos pelo nosso comportamento. O nosso culto racional deve continuar sendo oferecido na era digital. E esse culto envolve apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Paulo em Romanos 12, versículo 1. As mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube, devem ser usados como ferramentas, como instrumentos na expansão do reino de Deus. Como falou, sem microfone em sua época, porque microfone não tinha, Jesus alcançou ainda assim muita gente. Ele não usou caixa de som, alto-falante, megafone, porque não existia. Ele alcançou muitas pessoas falando para multidões, mesmo com os poucos recursos que possuía. Mas se fosse hoje, sem sombra de dúvida, Jesus usaria de todos os meios digitais à nossa disposição para que o seu evangelho alcançasse muito mais pessoas. Ele mesmo foi quem disse para os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Como você mesmo, como você pode ser testemunha de Jesus até os confins da terra, nos 4 cantos do Brasil? Do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, ao Monte Caburaí, em Roraima. Da nascente do Rio Moa, no Acre, à Ponta dos Seixas, na Paraíba. Compartilhando através das redes sociais e dos meios digitais. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: já por carta vos tenho escrito. Escreveu por carta porque estava no primeiro século da era cristã. Se fosse hoje, Paulo diria: já mandei para vocês um zap, já publiquei no seu feed, te enviei um direct, vide inbox, já compartilhei no YouTube. Os escritores bíblicos, os historiadores, os salmistas, os profetas, Cristo e os apóstolos fizeram bom uso dos recursos que tinham em sua época. Nós precisamos fazer o mesmo na nossa geração. Usar os recursos que temos à nossa disposição e fazer isto com sabedoria. A igreja da era digital possui os seus desafios. Os cristãos hoje são assediados pelos pecados virtuais, mas precisamos nos desembaraçar desses pecados virtuais, seguir servindo a Cristo e pregando o Evangelho, seja nos campos e valados, seja no mundo virtual, onde as pessoas reais também estão. Você que está me ouvindo agora, que está me assistindo neste momento, você é uma pessoa real, como eu também sou. Somos pessoas reais nos comunicando por um meio virtual. Existem milhares de pessoas reais que estão neste momento esperando um compartilhamento seu nesse mundo virtual. Elas são de carne e osso e você não conseguirá alcançá-las se não for desse modo. Usemos as redes sociais com sabedoria, com prudência, com honestidade, com moderação, ponderação e integridade. Compartilhe a palavra de Deus, o amor de Deus, evangelize.
Mesmo que você não saiba, vidas estarão sendo conquistadas para o reino dos céus. Tudo o que você precisa fazer é compartilhar, porque é a palavra de Deus que tem poder. É ela que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que atravessa até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos usar os recursos digitais, o mundo virtual, as redes sociais para a expansão do reino de Deus. Qual tem sido o meu e o seu comportamento na frente do computador, do notebook, do tablet, do celular? Todos temos ferramentas poderosas em nossas mãos que podem ser usadas para coisas boas ou ruins. Qual o uso que estamos fazendo delas? Todos os dias, muitas e muitas pessoas recebem os vídeos aqui do canal pelo WhatsApp, outras pelo Facebook, outras pelo Instagram. E todos os dias eu recebo muitas e muitas mensagens de pessoas dizendo: eu estou compartilhando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque o reino dos céus está sendo engrandecido e o nome do Senhor sendo glorificado. Basta que você tenha uma conexão com a internet, que você recebe e compartilha da palavra de Deus sem pagar nada por isso. Quem hoje nunca ouviu falar em WhatsApp, esse aplicativo que é do Facebook? Todo mundo sabe o que é. A grande maioria tem, e uma ínfima parcela da população não sabe utilizar suas funções básicas. No Brasil, 165 milhões de pessoas, mais de 96% dos brasileiros entre 16 e 64 anos usam esse aplicativo para a troca de mensagens. Não há como negar, é uma ferramenta fantástica que, sem custo algum, basta que você tenha uma conexão da internet, permite que você faça ligações, envie texto formatado em negrito, itálico, riscado, dê resposta direcionada, faça videochamadas, publique status, compartilhe sua localização e transfira dinheiro. São benefícios incríveis, é fato. Depois do WhatsApp, a rede social mais utilizada é justamente esta aqui, o YouTube. São mais de 2 bilhões de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de vídeo visualizados todos os dias. Depois temos o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Facebook Messenger, o LinkedIn, o Pinterest, o Twitter e o Snapchat. O mundo está conectado. A igreja e os cristãos estão conectados. Eu e você estamos. Hoje o mundo está na palma da sua mão. Em um só lugar, você tem as condições meteorológicas, troca de mensagens, ligações por voz, por vídeo, internet, banco, e-mail, Bíblia, música, filmes, cardápios, GPS e uma infinidade de aplicativos conforme os seus desejos e necessidades. O cuidado que todos nós precisamos ter é de não substituir em 100% do tempo o mundo real pelo virtual. Através dos meios virtuais eu posso me conectar com muito mais pessoas. Conhecer pessoas que eu não conhecia e jamais conheceria de outra forma. E manter contato com amigos da infância, da adolescência, da juventude, da empresa onde eu trabalhei, da escola ou faculdade onde eu estudei. Mas não posso substituir pelas pessoas reais com quem preciso conviver hoje. Não posso deixar de me relacionar com quem está dentro da minha casa ou próximo de mim para dar a atenção apenas para quem está longe. Não devo deixar de falar com as pessoas reais para conversar somente com pessoas pelo celular. Não posso deixar de sair de casa e viver trancado dentro do meu quarto na frente de uma tela. Não posso abandonar o mundo real para viver no virtual. O segredo, como tudo na vida, é o equilíbrio, o saber dosar. O cristão deve frequentar a igreja, a casa de Deus.
A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Assista todos os dias a palavra de Deus aqui neste canal, mas não abandone a casa de Deus. Em uma era digital, de rede social, as pessoas precisam tomar cuidado para não buscar a sua própria glória. O Evangelho da Cruz é o Evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo, que ama o pecador e condena o pecado, que transforma o homem, resgata do inferno e leva para o céu. É um Evangelho cristocêntrico, que busca a glória de Cristo e de Deus Jeová, jamais a glória do homem. Satanás tentou a Jesus para que ele pulasse do pináculo do templo, para que os anjos o pegassem no ar. Tentou a Cristo para que ele fizesse um espetáculo. Hoje, o inimigo continua tentando os seguidores do Mestre para fazerem um espetáculo público, para buscarem a própria glória, para usurparem a honra que só a Deus pertence. O cristão do século XXI, da era digital, precisa continuar sendo humano, convivendo com pessoas reais, demonstrando o amor ao próximo e se comportando como um cidadão do céu. Agora, vejamos os dois pecados mencionados no início, que estão inundando as redes sociais. O primeiro é o sensualismo. A quantidade de fotos sensuais que aparecem nas redes é impressionante. Mas o problema não é o que está público, e sim o que está no privado, que pode se tornar público ou não. São fotos íntimas, vídeos pornográficos, mensagens comprometedoras, nudes e por aí vai. Sem dúvida, a tentação da facilidade com que se compartilha tem levado muitos a entrarem por esse caminho, mas sempre se é possível sair dele. Deus continua sendo santo e exigindo de nós santidade. A palavra de Deus que nos diz em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, continua de pé. O pecado não pode ter domínio sobre nós. E a única maneira de não sermos dominados por ele é estando próximos de Deus, ouvindo a palavra de Deus e guardando-a no coração para não pecarmos contra o Senhor. Diariamente. A única maneira de vencer a sensualidade é não dando lugar ao diabo. E o segundo pecado que lota as redes sociais é o narcisismo. É o culto à própria imagem. As pessoas fazem de tudo para se aparecer. Vale tudo. É o culto ao corpo. É a selfie exagerada. É a foto sensual para chamar a atenção. É a era das pessoas amantes de si mesmas. Vaidosas, cheias de si, que precisam aparecer e se mostrar para se afirmarem, para se sentirem alguém. É óbvio que não é pecado tirar fotos, selfie, postar. Não se trata disso. Você sabe do que estamos falando. São postagens exageradas, que não demonstram um comportamento cristão. A pergunta é, o que Cristo, nosso Mestre, nosso exemplo, o Filho de Deus, nosso Salvador, diria sobre esta postagem que eu vou fazer? Você ficaria confortável com Cristo olhando para ela? Se sim, está tudo certo. Se não, repense, reveja, troque a foto, delete, apague. As redes sociais precisam ser usadas com sabedoria e devem ser exploradas como um recurso valiosíssimo para a pregação da palavra de Deus. Jesus ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A melhor forma de você alcançar mais pessoas hoje é usando as mídias sociais. Espalhe a palavra de Deus, compartilhe sem dó. Semeie a semente em todas as terras. Você não sabe qual germinará. Como diz Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 6, semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Compartilhe a palavra de Deus. As redes sociais
são então uma excelente e poderosa ferramenta à nossa disposição para usarmos em favor da expansão do reino de Deus. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, são muito utilizados e muito úteis nas igrejas para que os irmãos vivam em união, em comunhão, em contato, fomentem o incentivo à participação nos trabalhos da igreja e compartilhem a palavra de Deus, para que todos cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Eu, por exemplo, participo de alguns grupos cristãos, convidado por pessoas que eu nem conheço pessoalmente, para compartilhar os vídeos aqui do canal. Tem sido uma bênção ouvir e falar da palavra de Deus nesses grupos. As redes sociais são também portas abertas para o anúncio do Evangelho de Cristo. Não despreze nem menospreze esse valiosíssimo recurso. Jesus disse em Mateus 13:38 que o campo em que a semente é plantada é o mundo, e isso inclui o mundo virtual. Lance a semente da palavra, espalhe a semente, semeie o Evangelho de Cristo, compartilhe a palavra de Deus. O mundo está sedento por Jesus. As pessoas, mais do que nunca, precisam da palavra de Deus, que traz consolo para a alma, ânimo no espírito e esperança no coração. Precisamos bombardear a internet com coisas boas. O diabo a usa para espalhar a mentira, os boatos, as fake news, mas nós, seguidores de Cristo, a usamos para proclamar a verdade do Evangelho. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e espalhe esta palavra de Deus para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.